do Missionário da Luz. Ah, até procurar ficar ruim, né? Bom, vamos trabalhar então. Hoje eu vou trabalhar. Como eu estou fora de Belo Horizonte, não tem o que fazer. Eu vou trabalhar um livro, é, um capítulo do livro, o livro da Esperança, do Emmanuel. Vou abrir uma página que é o acaso, nós vamos fazer o estudo sobre ele. Nós vamos ler na presença do Cristo. Geralmente, isso não acontece, não, porque a gente faz o estudo do Missionários da Luz, e quando o Missionários da Luz ele cria um tema específico, nós trabalhamos à vontade, por exemplo. E aí nós pegamos o livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, e destrinchamos lá no capítulo 2 a vontade na ótica do Emmanuel. Provavelmente na ótica de espíritos de uma condição melhor do que bem melhor do que a nossa. Mas hoje, em específico, nós vamos ter que trabalhar assim. Deixa eu só perguntar a Isaura. Isaura, você tem o Missionários da Luz aí? O livro Missionários da Luz? Acho que ela não escutou. Bom, vamos lá, vamos trabalhar. Na presença do Cristo. É, o capítulo 2 ele fala assim: Em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Enquanto reste um único iota, provavelmente J, e um único ponto, enquanto reste um único J e um único ponto. Jesus, Mateus 5,18. Eu vou trabalhar essa passagem, vou pegar a colocação que fizeram do livro, provavelmente tiraram do Evangelho segundo o Espiritismo, e o Emmanuel ele vai destrinchar. Eu vou pegar, começar lá de cima e a gente já vai trabalhando. O comentário que está no Evangelho segundo o Espiritismo. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor e o amor do próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a moradia de espíritos superiores, aos que hoje a habitam. Está no capítulo 1, item 9. Tem gente nova aqui no grupo de estudo. É a Thelma. Thelma, bem-vinda aí ao grupo. Estava muito sumida, que bom que apareceu. Seja bem-vinda, ok? Vamos lá, Obrigada vamos por prosseguir. participar do estudo. Isso mesmo, bom demais. Antes de ir para o comentário do Emmanuel, eu vou pegar a passagem evangélica e já vamos trabalhando ela. Quando Jesus fala assim, em verdade vos digo, o que ele está querendo dizer? O que o Cristo quer dizer com em verdade vos digo? Tem duas colocações aí que nós precisamos desenvolvê-la. Primeiro, em verdade. O que é a verdade? Está em aberto ao diálogo, ok? O que é a verdade? Em verdade.
Ele coloca em verdade. O que seria a verdade? Alguém arrisca? Posso arriscar alguma coisa? Vamos lá. É que eu acho que ele é o meu pensamento, né? De que eu sempre achei quando ele falava isso, porque às vezes ele falava por parábolas, não era a verdade mesmo, mas era uma parábola. Mas quando ele falava em Aham. verdade, pelo menos nas vezes que eu já li, é quando ele falava mais diretamente, entendeu? Assim, sem parábola, sem nada. Eu imagino isso, não sei. Alguém mais? Eu vou tentar responder essa colocação de uma forma que todo mundo entenda. É, eu vou precisar de uma pessoa, pode ser qualquer um que esteja aqui na reunião, e eu gostaria que essa pessoa descrevesse um- uma cadeira, uma poltrona, uma cadeira da sua casa. Descreva ela para nós que estamos escutando. Pode ser qualquer um da reunião, que esteja em casa, é claro. Quem que se voluntaria aí para fazer isso? Eu preciso de alguém que descreva uma cadeira de casa ou uma poltrona de casa. Alguém? Eu preciso de uma descrição de uma cadeira. Uma cadeira tem 4 pernas, um assento e um encosto. Certo. Tem cor? A minha tem, é cinza. Ok. Enquanto a Luísa falava da cadeira, todo mundo consegue ter a imagem da cadeira da Luísa? Todo mundo que está aqui conseguiu fazer uma imagem da cadeira da Luísa? Sim, Ok. Eu tenho certeza que na hora que a Luísa tirar uma foto e colocar ela aqui, a imagem da cadeira da casa dela não é a imagem da cadeira que nós criamos mentalmente. Isso é tranquilo? Nenhuma pessoa que está aqui vai conseguir ver a cadeira exatamente como é a cadeira que está na casa dela. A cadeira que a Luísa descreve é a cadeira que ela enxerga que está na casa dela, ela descreve para nós. Nós escutamos a descrição da cadeira e criamos a imagem mental. A imagem que a Luísa tem é a imagem da verdade dela. A imagem mental que eu crio é a imagem da verdade mental que eu criei baseado na fala da Luísa. E quando ela mostrar a foto, nós vamos ver que a imagem da cadeira que ela descreve não é a imagem da cadeira que nós criamos. E aí eu pergunto: quem está com a verdade? Luísa, nós que imaginamos a cadeira baseado na descrição dela, quem está certo, quem está errado?
Quem não é nem certo e errado. Quem está com a verdade? Todos nós. Todos nós. E ao mesmo tempo, Ninguém. não é verdadeiro. Não é que é mentira. Não é que é falso. Só não é a verdade. Isso fica claro? Porque mesmo a cadeira que a Luísa descreve tem detalhes nela que ela não percebeu. Se a pessoa que desenvolveu a cadeira estivesse perto dela, ele falasse: não, essa cadeira ela tem isso, isso, isso. Ele ainda falaria com mais detalhe baseado na ótica dele que a Luísa não viu. E pode ser que, apesar dele ter feito a cadeira daquela maneira, alguém vai enxergar algo que ele não viu. Porque ninguém tem a verdade. Então, o Cristo, ele falava assim: em verdade vos digo. Em verdade é a verdade relativa à capacidade que nós temos, do nível de consciência que nós carregamos. Mas ela não é a verdade. Ela não é mentira, mas ela não é a verdade. Porque a verdade tem sempre um ângulo superior àquilo que é observado. O ângulo, a posição. Então, toda verdade, em verdade, é uma coisa transitória, ela é circunstancial. Quando o Cristo falava assim, em verdade vos digo, ele repete a verdade, ele está dizendo de uma verdade universal. Nesse contexto aqui, a verdade ela não é universal, ela é uma verdade que nós estamos relacionados a ela, mas ela é circunstancial. E nós vamos ver isso de uma maneira muito clara. Então ele fala, em verdade, verdade nunca é a verdade, porque a verdade é sempre algo que nós desconhecemos, a verdade está em algo que nós desconhecemos. Ela existe, que o fato de eu desconhecer, o fato de eu não perceber, não significa que a coisa não exista. É algo que existe que eu não percebo. Quando eu percebo, eu torno essa verdade uma verdade relativa, porque ela tem ângulos superiores à minha capacidade de percepção. E ele ainda fala assim: em verdade vos digo. A Luísa descreve, ela disse, ela fala, eu escuto, eu crio. A fala de alguém cria uma descrição de um simbolismo. E nós criamos uma imagem em cima do simbólico, o que torna a coisa ainda mais complexa, porque a descrição que alguém fala de algo, eu avalio aquilo que está sendo falado e transformo numa percepção quase que imediata das experiências que eu carrego. Mas a experiência que eu carrego não tem vínculo direto ou tem a ver diretamente com a experiência do outro. Porque a experiência do outro pertence ao outro. Eu só posso falar das minhas experiências. O outro só pode falar das experiências dele. E quando nós trocamos as informações, eu continuo avaliando o que é dito pelo outro sob a ótica da minha experiência, sobre o campo da minha experimentação. E não poderia ser diferente. E quando ele passa pela minha observação e pelas minhas experiências, eu já distorci a coisa, porque ela se torna uma verdade relativa. Ela está em verdade. Porque a coisa dita nunca é a coisa observável. A cadeira descrita não é a cadeira que, se ela botar a imagem, nós vamos ver. Entre a realidade e a coisa que é falada sobre ela tem muita diferença, tem muita distância. A palavra, o dito, é uma representação que não condiz com a realidade. É como se eu falasse assim: a árvore
na frente da casa de vocês ou próximo à casa de vocês, todo mundo vai imaginar, vai lembrar de uma árvore. Mas a imagem que nós carregarmos, que a pessoa que sabe que tem uma árvore na frente da casa dela ou perto da casa dela, aquela imagem, quando ela chegar em frente à árvore, quando ela estiver presente à árvore, não tem nada a ver com a árvore que ela imaginou. São duas coisas distintas. Isso fica claro, gente? Entenderam até agora? Podemos prosseguir? Vamos lá, vamos seguir. Em verdade vos digo que o céu e a terra, o que é o céu, o que é a terra? O que é o céu? Na colocação do Cristo, o que seria o céu? Alguém arrisca? Eu posso caracterizar o céu como algo da mente, como um estado da mente, como um estado de consciência, que é diferente do estado da mente, mas que passa pelas estruturas racionais, intelectuais, as estruturas cerebrais que transcendem a condição matéria, ao físico. E a Terra, tudo que tem a ver com a materialidade, corpo físico, planeta Terra, nossa casa, o espaço onde eu estou, tudo isso caracteriza Terra. É o elemento transitório, é o elemento que se apresenta materializável, da qual nós interagimos com ela o tempo todo, porque toda matéria representa uma essência superior e toda essência superior precisa de uma materialidade que afete os nossos sentidos. Então, em verdade, vos digo que o céu, níveis de consciência, níveis mentais, e a terra, estruturas físicas, estruturas extremamente materializáveis, ou estrutura material, não passarão. Não passarão como? O que é o não passarão? No processo céu, estados de consciência, o que significa o não passarão? Não é que a matéria gera um tamponamento do nossa consciência, aí vai ficar, esse tamponamento não vai cessar enquanto a gente não parar de reencarnar? Não tem uma coisa assim? O processo consciência tem a ver com reajustar. Ele significa que qualquer estado voltado às linhas da consciência ou da mente que esteja equivocado precisa refazer.
São os níveis da consciência. Nada passa. Você chega no mundo espiritual, pode ter cometido as loucuras que for, você vai ter que refazer as loucuras. Então elas não passam. Nós carregamos, nós precisamos modificá-las, nós precisamos transformá-las. Então a consciência é onde registra. Ela tem o registro, mas ela tem a proposta. Ela tem a possibilidade da modificação. E o que no céu, ou céus, nesse caso o céu, estados da mente, o que possibilita a mudança dela? O que gera a possibilidade da mudança dos estados da mente? Ô, Paulo, deixa eu ler de novo o que você escreveu. Você tem como colocar aí de novo? Você pode colocar, você pode falar que não interrompe a reunião. Você só tira do mudo, fazendo favor. Alguém fez uma pergunta, vamos ver se a gente escuta ela e a gente responde. Primo, quando você fala assim, que céu é o estado de consciência, nós podemos estar no mesmo céu quando a gente está em mesma faixa vibratória, mesmo estando no estado físico e no estado em espírito, porque é mais ou menos o que eu entendi. Aham. Então, o céu. O céu é um estado de consciência, ok? Qualquer estado de Ok, consciência. Então, ok. tudo que você é capaz de registrar, tudo que afeta os sentidos, então, aspectos do céu, os nossos sentidos físicos, visão, audição, o tato, o paladar, o elemento terra vinculado a ele, tudo que tem materialidade que afeta os sentidos. Estados de consciência, minha escuta. Estados materializáveis, a fala de alguém. A fala de alguém é a materialização de algo teórico ou da tentativa de expressar símbolos e nós registramos aquilo e o estado emocional que eu carrego sobre a imagem que alguém tenta descrever, brigar, xingar, isso não vai importar. O mecanismo que a pessoa manifesta e a forma como eu escuto é a materialidade afetando os estados da consciência. Então, a consciência é aquele campo que registra tudo, mas ela registra tudo que está fora dela. E se as minhas reações, mediante a materialidade das coisas, forem ocorrerem de maneira equivocada, quando eu chego no mundo espiritual, eu tenho que refazer esses caminhos. É muito provável que a gente chegue lá e descubra que nós tínhamos que ter tolerância para escutar, que a gente tinha que ter tomado atitudes mais adequadas, menos impositivas, talvez até a gente teria que expor mais as coisas do que impor. E tudo isso é peso para o nível da consciência na tentativa de ter que refazer caminhos de novo, porque tudo está registrado. E a materialidade das coisas é aquilo que faz com que torne-se concreto aquilo que me afeta diretamente ou indiretamente. Porque são instrumentos da realidade que estão aí nos desenvolvendo o tempo todo, chamado processo da evolução. Fica claro isso? O Allan Kardec, no livro Evangelhos no Espiritismo, ele costuma relacionar essa passagem com a reencarnação, que o céu e a terra não passarão. Aham, Não sei por não que tem ele fez dúvida. isso, né? Porque qualquer estado que afete a nossa mente e que ela gere a necessidade de uma reparação, só reencarnando. Se você já está no mundo espiritual, você tem que reencarnar.
Inclusive, Obrigatoriamente. é na passagem que ele tenta comprovar que Jesus falou sobre reencarnação, né? Aham. A reencarnação ainda para nós é um ciclo necessário à linha da evolução. A maioria de nós, pelo menos até atingir a condição de espírito puro, nós vamos passar por esses níveis tranquilamente. Então, em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão. Não passarão porque precisamos refazer, que é a proposta da reencarnação. Reencarnação é aprender com o novo e refazer caminhos inadequados. Só que refazer caminhos inadequados, ele está atrelado ao nível de consciência clara que a evolução proporciona. Uma pessoa bruta, ela não resgata imediatamente a brutalidade que ela faz. Ela resgata no tempo. Quando ela melhora o nível de consciência dela, quando ela se torna uma pessoa melhor, ela começa a resgatar o passado. Porque não tem como uma pessoa primitiva resgatar o que ele não sabe, refazer o que ele não enxerga. Isso só é possível quando a pessoa desenvolve uma linha de consciência maior. O que faz com que muita gente fale assim, não, eu rezo, 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 e só acontece coisa ruim. Não, ele reza para se fortalecer, porque as coisas equivocadas do ontem vão ter que vai passar por ela no nível de consciência quando ela está melhor. O que a maioria de nós experimenta como grandes provações. Mas são transitórias, são muito rápidas, porque estando na Terra tudo é muito rápido, todas as experiências passam muito rápido, de forma que a gente vai dando conta de levá-las, porque todas elas estão sujeitas ao tempo. Mas eu vou voltar lá no tema ainda. Em verdade, em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei, qual lei? De qual lei que o Cristo estava falando? Que lei é essa? De que lei é essa que o Cristo falava? A lei de Deus. Se eu falar a lei de Deus, tá corretíssimo, mas ao mesmo tempo esbarro num contexto que é o que é a lei de Deus? O que nós sabemos da lei de Deus? É a lei de Deus, mas o que é isso? O que é a lei de Deus? Nós conhecemos? Nós começamos a ter uma noção mais clara de que existe algo, que a lei é, é uma condição que ela existe dentro de nós ou fora de nós. A lei está dentro de nós ou fora de nós? Para mim está dentro e fora. A consciência está dentro. Fora é as leis que estão fora. Quando a gente chega no mundo espiritual, o que nós sabemos do mundo espiritual? Nada. Nada. Muito pouco mesmo. Quando eu chego, já existem regras, leis e normas independente do lugar onde eu estou. Mesmo que eu esteja muito desequilibrado em regiões umbralinas, vibratoriamente muito equivocada, tem leis. E essas leis, quando a gente chega lá, tá dentro ou tá fora?
Fora. Fora. Elas estão definindo a minha condição. Não é que ela está fora, ela está fora. É porque ela está fora porque eu preciso enxergar o que eu não percebo dentro. Então, ela estando fora, ela reflete o que está dentro. Então, quando eu chego no mundo espiritual, não sei nada e o que eu passar a descobrir vai modificar o meu comportamento, porque ela já tem regras da qual eu preciso me adaptar, da qual nós precisamos adaptar. Então, não existe ausência de regras, de leis, elas estão em todos os lugares, elas estão em todos os planos. Só que a gente chega como se a gente chega no desconhecimento delas, porque são elas quem vão moldar e modificar os nossos comportamentos. Moldar não no sentido de controle, mas na linha da adaptação. Quando nós começamos a adaptar ao mundo espiritual, nós estamos sincronizando, nós estamos aprendendo com as regras da colônia, por exemplo, da qual nós estejamos vinculados. Ou das regiões de muito desequilíbrio que nós estamos presos. Tudo tem regra. Um exemplo das regiões desequilibradas é que se alguém cai numa região muito desequilibrada, ele consegue sair dela por ele mesmo. Eu estou na região umbralina, eu saio dela a hora que eu quiser. É assim que funciona? Depende. É assim que funciona? Depende do seu padrão vibratório. Se o meu padrão já está nas regiões umbralinas, ele só pode ser de qual nível? Qual é a natureza das minhas vibrações, estando na região umbralina? Inferior. Inferior. Inferior? E eu estando vibratoriamente dentro dessa estrutura, eu consigo sair dela? Não. Não. Como é que eu saio? Como é que eu saio dela? Com a ajuda de quem? De quem está no nível melhor do que o nosso. Não quer dizer que a pessoa seja espírito superior. Ela tem que estar numa condição melhor do que a nossa, que ela pode nos auxiliar a modificar o nosso padrão. Que é quando os espíritos vão para as regiões muito desequilibradas, jogam uma rede, vão tentar resgatar uma pessoa, quando elas percebem que aquela pessoa já está numa condição que é passível e possível fazer algo com ela. Mas se não houver essas condições, não sai do local vibratório onde a gente se colocou e provavelmente representa os conflitos que nós carregamos. Beleza? Então, vamos voltar lá para o tema. Em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo que se acha na lei, nas leis superiores à nossa condição, nas leis que precisamos nos adaptar para modificar comportamentos, porque sem elas ninguém muda coisa nenhuma. O que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Quando eu estou em determinado lugar, por exemplo, alguém chega a uma colônia nosso lar, uma colônia parecida com o nosso lar. Quando ele chega numa colônia, seja ela qual for, nós vamos aprender demais com essa colônia. Nós vamos aprender o que nós não sabemos, nós vamos aprender o que vai nos desenvolver muito, estando no mundo espiritual. Vamos adquirir uma linha de adaptação, de atitudes, de comportamento baseado na colônia que a gente esteja, para quando a gente assimilar esses níveis de conhecimento, a gente possa fazer o que com eles?
que a gente faz com o conhecimento que é adquirido no mundo espiritual? Todo conhecimento adquirido, ele precisa passar por qual via? É experimentação Da experimentação. E para experimentar tem que ser aonde? na Terra. Na Terra. Por quê? Por que na Terra? Não Que é o sei. local onde nós estamos. Porque, além de exercitar o conhecimento que nós passamos a experienciar e adquirir no mundo espiritual, a gente faz a transformação na Terra, porque ela está, teoricamente, em atraso em relação ao conhecimento que a gente adquire. A Terra, por ser a linha materializável, ela está sempre atrás do conhecimento adquirido. O conhecimento ele está lá na frente, a Terra está lá atrás, porque ela é a materialização. Ela é a Terra está sempre relacionado à necessidade da evolução no campo de um retorno. Não é que a gente regride, é de um retorno, porque quando você passa a ter conhecimentos no mundo espiritual, quando você vai aprendendo coisas novas no mundo espiritual, aquilo vai renovando a gente, aquilo renova o nosso corpo espiritual, aquilo renova a nossa mente, aquilo renova os nossos estados emocionais, as nossas impressões internas e externas, melhora tudo. Quando você tem essa melhora, tem que voltar para a Terra, porque agora melhorado, você vai exercitar isso na materialidade que está lá atrás. Só que na hora que você volta, você vem com o esquecimento do passado. Porque o esquecimento do passado tem a ver com o nosso passado. Mal trabalhado, mal. é, é, todo passado tem algo que precisa ser modificado. Mas quando a gente reencarna, você nunca volta ao passado, porque apesar da Terra estar completamente distanciada dos conceitos e aprendizados do mundo espiritual, quando a gente volta para ela, a gente volta para uma readaptação, porque nós, ou uma adaptação, não posso nem dizer que é uma readaptação, porque nenhuma reencarnação repete. Toda reencarnação ela vai se dar no nível melhor em relação à história. A história do acúmulo de conhecimento produzido pelo homem onde ele estagia, que é a Terra. Então, quando eu voltar na Terra, não tem escravidão. A escravidão aconteceu lá atrás. Quando eu voltar na Terra, hoje tem computadores, internet, carros elétricos. Quando eu desencarnar e voltar na Terra, é muito provável que já tenha carro no ar. Ela é sempre um progresso. Mas apesar da Terra apresentar um progresso, um novo para nós, ela representa um atraso em relação ao aprendizado que nós estejamos tendo em quem está no mundo espiritual. Quem está no mundo espiritual está muito além da Terra. Quando nós voltamos na Terra, a Terra é nova e ela vai apresentar uma linha de adaptação, porque nós nunca experimentamos a Terra no nível em que a nossa reencarnação ela vai estar ocorrendo. Dá para entender essa doideira? Eu posso perguntar uma coisa? Duas Claro. coisas. A primeira é a seguinte: por que tem pessoas que lembram mais de outra encarnação que outras? A gente vê isso, né? Por mais que ela nem acredite em reencarnação, a gente sabe que é uma pessoa que parece que ela tem um conhecimento de si própria maior, né? Essa é a primeira pergunta. Aham. Segunda pergunta é a seguinte:
depois que a gente for progredindo, quando a gente for reencarnando, a gente vai lembrando cada vez mais dos nossos passados, ou o passado vai ficando esquecido mesmo? Não, eu tenho a impressão, isso é um ponto de vista meu, ok? Baseados nas leituras que a gente vem fazendo. Evolução é evolução. Eu tenho a impressão que quanto mais é equilibrada a mente de uma pessoa, maior a facilidade de ter mergulhos de experiências que nós já tenhamos tido. Porque a barreira do tempo vai se rompendo. Quanto mais equilibrado aquela pessoa vai se tornando. Quanto mais agitada uma pessoa, quanto mais tamponada uma pessoa, quanto mais preocupada, quanto mais materializada ela estiver, mais dificuldades ela vai ter. Isso tem a ver, por exemplo, com o sono. Tem gente que dorme com muita tranquilidade, tem gente que tem insônia, porque o nível de agitação interna é muito diferente. Tem gente que é muito preocupada. E atrás das linhas de preocupação, das agitações, está inserido uma série de contextos que a gente fala delas, mas as pessoas têm muita dificuldade de compreensão. Atrás dessas estruturas de agitação existe fé, esperança, confiança, que nós, quando estamos muito materializados, a gente perde. Uma pessoa extremamente vivendo o mundo material tem muito pouca esperança, porque ele vive o risco de grandes frustrações. Porque a alegria verdadeira não vem da materialidade. A alegria ela vem de experimentações voltadas à mente e não à materialidade. Tem gente que é obrigada a mudar de casa, de carro, quando ele tem uma modificação daquilo que ele tinha e daquilo que ele passa a ter agora, ele cria uma linha de sofrimento. E mal sabe que muitas vezes o processo material ele pode significar libertação. Porque no fundo, quando a gente tem perdas materiais, é que o mundo espiritual está tentando desenvolver uma linha mais espiritualizada em nós, espiritualizada em relação à materialidade. Então ele está tentando nos desenvolver em nós o desapego, ele está tentando nos fazer com que a gente desprenda mais das coisas, trabalhe valores verdadeiros, como tolerância, conviver, uma boa convivência, uma educação na maneira de experienciar as coisas sem reclamar. Aí vai uma série de contextos. Então, quanto mais, na minha visão, quanto mais equilibrada a mente de uma pessoa, a possibilidade de rasgar os véus, né, de romper os véus do passado, ele vai acontecendo, porque é evolução. Evolução é a capacidade de lidar com o novo e ter uma consciência das coisas que já foram experimentadas, que já não nos tocam mais. Muito difícil que a pessoa que se espiritualize fique presa a coisas muito sem muito valor que o mundo material ele traz. O que faz com que a gente possa viver o mundo material sem ficar preso a ele. Você pode ter uma casa belíssima, mas você não está preso nela. Você pode ter um carro espetacular, mas você não está preso a ele. Você pode morar numa casa simples, mas você não está preso a ela. Você pode ter uma bicicleta, mas você não está preso a ele. Então, a mente mais equilibrada, ela vence uma série de coisas. Essa é a ótica que eu vou tendo à medida que a gente vem
tendo um conhecimento maior sobre a realidade espiritual. Respondeu uma das perguntas? Sim. Você fez duas ou fez uma só? Não, mas você respondeu as duas, porque eu perguntei por que que tem pessoas que conhecem mais o passado que outras. Aham. Eu acredito que está dentro disso aí. Vamos lá, vamos prosseguir ainda na colocação do Emmanuel. Em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único J. O que que é isso? O que que é essa colocação do Cristo? O que que seria enquanto reste um único J? Algo que nós precisamos aprender. Porque a reencarnação, a base dela é aprender, é aprendizagem. O equilíbrio do processo reencarnatório é a linha de aprendizagem. Eu reencarno para aprender demais. Se eu reencarno para aprender, significa que nas linhas da evolução nós estamos ainda em processo de crescimento, não é de atraso, porque a linha do conhecimento, ele é, como a própria Terra, ele é cíclico. Eu aprendo para ter que conhecer, para compreender, para exercitar. Quando eu exercito, eu crio bases que sustentam toda essa transformação de natureza racional, intelectual, lógica, em uma materialidade que beneficia não só a mim, como provavelmente ela é capaz de desenvolver pessoas e coisas ao nosso redor. Que a materialidade, ela tem uma representação de proporcionar a quem vem, a quem vai participar, algo de bom. Ela faz uma mudança na realidade externa, proporcionando bem-estar para quem vai participar dela. É como se eu falasse assim: nós nos educamos, nós nos tornamos pessoas mais tranquilas, mais dóceis. Quem conviver com a gente sofre o efeito dessa docilidade, dessa tranquilidade. Pode ser o contrário também. Sou uma pessoa cansativa, revoltada, deprimida, com a visão muito imediata, muito sofrida. Quem estiver do meu lado vai experimentar tudo isso. Então, desde os aspectos positivos aos aspectos negativos que a gente carrega, quem está em torno de nós pena ou fica muito bem. Nós deixamos de ser um problema, apesar que nas linhas da evolução sempre vai ter alguém vendo o problema em nós. E sempre vamos ver problema em alguém, por causa dos espelhos, dos reflexos que cada um de nós tem em relação ao outro. Uma pessoa tranquila pode representar para alguém que esteja do lado uma pessoa que ela desconfia, ela não acredita. Mas ela não acredita, não é na pessoa que é tranquila. Ela não acredita que exista tranquilidade. E ela combate aquilo, porque ela acredita não experienciar esse tipo de estado. Tudo que nós temos dificuldade em compreender, a gente combate. A gente critica. Então, esse é um movimento que a gente cria quase que o tempo todo.
Então, o J é a linha de aprendizado que eu ainda preciso desenvolver. E um único ponto é que não fica nada para trás. Porque a proposta, em verdade vos digo, é que a proposta que é lançada é que tem que vir algo melhor. Nós temos que aprender a fazer a coisa adequada, de qualquer maneira. E o ponto é a coisa adequada que eu preciso lidar. Se eu for uma pessoa nervosa que gritava muito, vou ter que ser no futuro uma pessoa que reza muito. Porque a pessoa que reza muito é aquela que transforma o ambiente o tempo todo, ela está transformando para melhor. E a pessoa que xinga o tempo todo é aquela que transforma o ambiente em um ambiente pesado, carregado. É muito provável que primeiro, antes de eu fazer bastante orações, eu tenha que participar de reuniões mediúnicas, para ser um médio de sustentação. Porque ali eu vou ter a disciplina para evitar ficar pensando bobagem. E quando eu vou me adaptando a essas reuniões, a proposta lá na frente é que eu comece a ter um ambiente mental mais saudável. O que faz com que muita gente reze muito. Porque a pessoa que reza muito provavelmente é aquela que xingava muito. É aquela que reclamava muito. E hoje ela reza. Então está havendo uma grande mudança. E aí vem a colocação do Evangelho. A gente não vai nem conseguir na explicação do Emmanuel, mas vamos trabalhar um pouco a explicação do Evangelho. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral. O Cristo foi o iniciador. Por que iniciador? Eu acho que os outros profetas anteriores a ele não eram espíritos puros. Não é nesse sentido. Por que o Cristo era iniciador? Porque ele iria fazer algo com quem? Ele ia atuar e fazer alguma coisa com quem? Com nós, os espíritos atrasados, os espíritos primitivos, os espíritos brutos, os espíritos desajustados, os espíritos desequilibrados que somos todos nós. Então, o Cristo, ele inicia nesse estado mental que somos nós. Porque depois que a gente conhece o Cristo, nunca mais somos o mesmo. A passagem do Cristo em nossa vida é o início da transformação. Quem hoje está dentro da área espiritual nunca mais não é o mesmo mais. Nós não somos mais o que nós éramos no passado. Não quer dizer que nós somos mais evoluídos, mas nós já estamos numa linha, iniciou-se uma linha de transformação em torno de nós. Então, o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral. O que é moral? O que é a moral? Que não tem nada a ver com ética. A ética tem a ver com as relações externas, necessárias. E a moral? Ela tem um cunho de que natureza? Diferente da ética.
de natureza individual, interna, externa, mas muito individualizada, muito particularizada. Porque a minha moral não é a moral do outro. E não tem como eu tentar educar o outro moralmente. Tem como eu educar-me moralmente e manifestar a moral que eu entendo ser moral. A ética é um comportamento social, ela precisa de normas, de regras que torne as relações melhores. A moral, ela tem a ver com a minha percepção de realidade, as minhas verdades, os meus enganos e o que eu preciso modificar para me tornar para que eu me torne uma pessoa melhor. Sobre uma proposta que transcende a minha percepção, que transcende ao meu estado, para nós chamado mundo espiritual. Nós tentamos modificar os nossos comportamentos porque tem uma realidade espiritual nos envolvendo o tempo todo. Mas nós, apesar de sabermos do mundo espiritual, temos que viver na Terra. Quase desconhecemos o mundo espiritual. E quando a gente vai ter uma relação com ela, nós estamos mais inconscientes do que conscientes, porque ela ocorre nas áreas do sono. Quando a gente consegue, ou quando se consegue, desprender um pouco da matéria e vivenciar e experienciar o mundo espiritual. O nosso tempo, ele esgotou. Nós vamos ter que fechar. Nós não passamos da introdução do livro, que é na presença do Cristo. Foi feita a colocação do Cristo e o comentário do Evangelho. Daqui a pouco a gente tenta desenvolver um pouco mais. Mas é muito provável, não sei se vai dar tempo, mas é muito provável que o próximo encontro voltamos para o Missionários da Luz. Ok? Mas se der para trabalhar alguma coisa ainda do livro, a gente pega ele. Gente, um abraço para todos. Paz e Obrigado, alegria Ismael. aí. Bom fim Nos de semana. falamos no próximo encontro. Sexta-feira tem a reunião, vai ter presencial e vai ter online, ok? Para quem não puder participar presencial, Obrigado. vai Ok, ter o online. gente. Um grande Ok, boa abraço. noite para todos. Obrigada. Até breve. Eu acabo sabendo que uma vida tem água. Legal. E eu tô mudando a certo que as fotos são para sempre.